Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, e eu te amo. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Tema do dia 20/5, né? Volume 11, trecho 132, 2 de outubro de 1916. Efeitos da comunhão na divina vontade. Esta manhã recebi a comunhão como Jesus me havia ensinado, isto é, unida com sua humanidade, divindade e vontade sua. E Jesus se fez ver e eu o beijei e o estreitei a meu coração. E ele me devolveu o beijo e o abraçou, me disse. Ele me devolveu o beijo e me abraçou e me disse: Minha filha, como estou feliz que tenha vindo me receber unida com minha humanidade, minha divindade e minha vontade. A humanidade de Jesus era um véu à divina vontade. E deve ser também, assim deve ser também nós, né? Com esses conhecimentos, tomar consciência disso e ser esse véu para a divina vontade. A nossa humanidade, um véu à divina vontade, uma casa para o divino, morada do divino, como já disse em outros trechos. E é o que ele vem a dizer. Como estou feliz que tenha vindo me receber unida com minha humanidade, minha divindade e minha vontade. Renovaste-me toda a alegria que senti ao receber-me em comunhão, a mim mesmo. Aqui é a finalidade pelo qual ele se comungou, lá, para que nós hoje, ao comungar, pudéssemos dar Deus a Deus, quando tomamos aqui a sua humanidade, divindade e vontade. Entramos no seu ato único, em sermos um com ele, fazer o ato e assim tudo que fazemos com a vontade dele, assim de não ser mais eu, mas ele vivendo em mim, ele fazendo os atos em mim. Aí como custa a criatura, tomar consciência disso e viver isso, dia após dia, não em momentos, mas dia após dia, pelo resto da nossa vida, não dá mais vida, à nossa vontade humana. Não nos posicionamos na frente de Deus, a querer ser como Deus, o não servirei. E quando aqui, esvaziemos-nos de nós mesmos e nos enchemos dele, do divino, de sua vontade, como estou feliz que tenha vindo me receber unida com minha humanidade, minha divina vontade e minha vontade. Renovaste toda a alegria que senti ao receber-me em comunhão a mim mesmo. E enquanto tu me beijavas e me abraçavas, estando em ti todo eu mesmo, continhas todas as criaturas. E eu sentia dar-me o beijo de todas, os abraços de todas, porque esta era a tua vontade, como foi a minha ao receber-me na comunhão. Refazer o Pai por todo o amor das criaturas, e apesar de que muitos não o amariam, e o Pai se refazia em mim do amor de todas as criaturas, e eu me refaço em ti do amor de todas as criaturas. E tendo encontrado em minha vontade quem me ama, me repara e etc., em nome de todas, porque em minha vontade não há coisa que a alma não possa dar-me, sinto-me amar as criaturas apesar de que me ofendam. E vou inventando estratagemas de amor em torno dos corações mais duros para convertê-los. Então, agora aqueles não amam, e eu, em nome deles, o amo. E
Promove então tal satisfação ao coração de Deus, ao coração de Jesus, que como ele disse: "Eu vou inventando novos estratagemas de alcançar aqueles corações, por amor vós, por amor a ti, ó criatura minha", né. Só que ele não vê a criatura em si, ele vê ele, aos méritos dele, a vida dele, a vontade dele. Então aí aqui nesse ato único não entra a nossa miséria, a nossa pequenez, né, mas o tudo que é ele inserido em nós, né, é diferente do ato humano, né, a santidade das virtudes, em que pode se rezar até explodir por alguém e nada acontece, né, porque está indo contra a vontade de Deus, né. Eu rezo, rezo, rezo por tal pessoa e nada acontece, né, porque eu não estou buscando a vontade de Deus, eu estou buscando a minha vontade. Ou mesmo a vontade da pessoa, que 99% das vezes é contrária à vontade de Deus. Em nome de todas, porque em minha vontade não há coisa que a alma não possa dar-me. Sinto-me amar as criaturas apesar de que me ofendam. E vou inventando então, né, que é estratagemas de amor em torno dos corações mais duros, para convertê-los. Só por amor destas almas que fazem tudo o que meu querer, eu me sinto como acorrentado e arrebatado, e concedo-lhes os prodígios das maiores conversões, porque é a vontade dele, que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos, até mesmo aqueles dos corações mais duros, os mais obstinados. E aí unimos-nos a ele nesse trabalho dele, né? De dar a glória ao Pai, a satisfação ao Pai, damos a ele a sua plena satisfação, contentamento, né, sendo por ele aquilo que os outros não são, a fim de que essa alegria, esse amor transborde de tal modo que alcance, né, forme o orvalho benéfico para os corações mais duros. E esses estratagemas, né, de amor de Jesus consigam ali penetrar, né, move esses corações de modo a terem uma disposição a receber tal graça, né, a graça da conversão, a iluminação, né, da consciência, a gratidão, né, o dom da fé e por aí vai, né? A fé é Deus. Então essa fé crescendo no coração desses mais obstinados, né, Deus vai se fazendo presente e pouco a pouco vai movendo tais corações, né? Ninguém está plenamente perdido enquanto há vida, há esperança, por mais obstinado que seja, mas também sem violentar a criatura. Deus nos quer unido a Ele por amor e não por uma força maior, por uma obrigação, mas também jamais por interesse. Enfim, volume 11, trecho 133, 13 de outubro de 1916. Os anjos estão em torno da alma que faz as horas da paixão. Estas horas são os pequenos goles doces que as almas dão a Jesus. Estava fazendo as horas da paixão e o bendito Jesus me disse: Minha filha, no curso de minha vida mortal, milhões e milhões de anjos cortejavam a minha humanidade e recolhiam, né, estes anjos recolhiam tudo o que eu fazia, os passos, as obras, as palavras e até os suspiros, as penas, as gotas de sangue,
Em suma, tudo. Eram anjos destinados à minha guarda, a dar-me honra, obedientes a todos os meus sinais. Subiam e desciam do céu para levar ao Pai tudo o que eu fazia. Agora estes anjos, agora estes anjos têm um ofício especial, e conforme a alma faz memória de minha vida, de minha paixão, de meu sangue, de minhas chagas, de minhas orações, põe-se em torno desta alma e recolhem suas palavras, suas orações e condolências que me fazem, as lágrimas, os oferecimentos, os unem com os meus e os levam diante de minha majestade para renovar-me a glória de minha própria vida. Se faz um só. A nossa vida se faz uma só com a vida de Jesus e tudo que nela contém. Assim renova-me a glória de minha própria vida. É tanta a complacência dos anjos que reverentes estão em torno de ouvir o que diz a alma e rezam junto com ela, que rezam junto com ela. Por isso, com que atenção e respeito a alma deve fazer estas horas, pensando que os anjos estão pendentes de seus lábios para repetir junto a ela o que ela diz. E aqui, como ele diz, não só as horas da paixão, mas todo o resto, em cada ato, caminhar, trabalhar, as orações, tudo, que os passos, as obras, as palavras, até mesmo os suspiros, as penas, as gotas de sangue, de suor, em suma, tudo. E assim sendo, como disse, com que atenção e respeito a alma deve fazer, não só estas horas, mas todo o seu ofício de vida, com que atenção e respeito só por Cristo, com Cristo e em Cristo, para Cristo. Somente, sem as distrações humanas, os apegos humanos, o olhar para os lados, disperso na vida, né? Porque os anjos diante dessa alma estão pendentes de seus lábios para repetir junto a ela o que ela diz. Estão em torno nos atos, nas orações, em tudo. E depois acrescentou: ante tantas amarguras que as criaturas me dão, estas horas são os pequenos goles doces que as almas me dão. Mas ante tantos sorvetes amargos que recebo, são muito poucos os doces, por isso mais difusão, mais difusão. Mais difusão no sentido de que outros venham a aderir, a esse consolo, a essa consolação, a essa vida de Jesus, e também nós ocuparmos, de uma vez por todas, romper com o nosso eu, com o nosso existir, e existir somente para Ele, para que suas verdades sejam conhecidas, amadas e vividas, com o fim último e único de agradar a Ele. E esse agradar a Ele, muitas das vezes, terá que ser amargo para nós. Amargura esta que se converte em doçura, porque se alivia Jesus, se eu sofro no lugar dele, para que ele descanse, como diz nas 24 horas, basta, já sofreste por demais, Senhor, que eu sofra um pouco, por vós, para que tu descanse. E tomando esse fardo dele, que como ele fala, nos assegura que o meu fardo é leve, e se torna leve mesmo. Sigamos, adiante.
Agora se torna uma vida insuportável quando eu, na minha vontade, né, vivo a correr atrás de coisas e coisas e mais coisas, né, e eu tenho que trabalhar para conquistar mais coisas. E isso é insuportável. E aí vive naquela perturbação, porque se eu perder isso ou aquilo, que será de mim, né? E se me roubam, né? Como será? Então mudemos de mentalidade, né? Deixamos a mentira humana e aderimos à verdade divina, né? Aqui a humanidade, Jesus, a dar Deus a Deus. Contudo, o que eu entendo que esse trecho nos mostra, né, que Jesus nos chama a ser para Ele o que Ele, Jesus, foi para o Pai. Né? A glória ao Pai e a salvação das almas. A ser para o Pai pelos outros, a fim de que por meio dele, os outros, né, ele se torne essa ponte para os outros. E assim ele continua a sua humanidade, né, a sua missão, o seu trabalho, em nós, através de nós. Quando nos posicionamos, né, no seu divino querer, em ser para ele o que ele foi para o Pai, como foi dito. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.